Havendo mais de 4.000 espécies, a lagartixa é um réptil que só não é encontrado na Antártida. O seu nome científico é Podarcis muralis e é um animal inofensivo que se alimenta de insetos pequenos ou médios. Nas áreas urbanas, a lagartixa evita a proliferação de mosquitos, moscas, aranhas, besouros e até vermes, ajudando então no controle de pragas. Por isso, tem a capacidade de estabilizar os ecossistemas. A lagartixa doméstica é geralmente encontrada à noite andando nas paredes. Mas afinal, você sabe por que ela consegue andar na parede sem cair? Ficou curioso? Então, para respondermos essa pergunta, vamos ter que fazer um estudo químico. Vamos estudar então a polaridade das ligações. Para entender a polaridade das ligações químicas, nós podemos considerar uma molécula química como um polo magnético, aonde ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. O mesmo vai acontecer nas moléculas químicas, onde há diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes da molécula em estudo, havendo a possibilidade de existir polos na molécula ou não. Quando existir polos, nós as chamamos de molécula polar, onde as forças resultantes, representadas pela letra grega μ, vai ser igual a zero dentro da molécula. E quando ela não tiver polos, nós a chamamos de apolar, onde as forças resultantes no interior da molécula serão igual a zero. Para saber se uma molécula terá polos ou não, devemos analisar os constituintes da molécula através da tabela periódica, comparando a eletronegatividade na tabela periódica. Através da propriedade periódica da eletronegatividade, nós sabemos que da esquerda para a direita e de baixo para cima, a eletronegatividade está crescente. Dessa forma, então, poderemos comparar as eletronegatividades entre os átomos de estudo. Analisando numa ligação química propriamente dita, nós vamos ter átomos envolvidos, que são os componentes dessa molécula. Analisando a situação em uma molécula propriamente dita, nós vamos ter átomos que são os componentes dessa molécula. Representando a camada eletrônica na superfície em cinza, vamos ter que levar em consideração que os elétrons estão sendo a região mais cinza, a região com maior densidade de elétrons, e a região mais branca, a região com menor densidade de elétrons. Vamos considerar então que o átomo A é o átomo mais eletronegativo, ou seja, o átomo que tende a ter mais elétrons em volta dele. E o átomo B, vamos considerá-lo como menos eletronegativo. Dessa forma, podemos observar uma mudança na camada eletrônica, sendo a área mais cinza representante da maior densidade de elétron e a área mais branca a área onde há menor densidade de elétrons. Quanto maior a eletronegatividade entre os átomos constituintes da molécula, mais caráter iônico terá essa ligação. Sabendo que o elétron tem carga negativa, podemos considerar a área de maior densidade de elétrons como uma carga parcial negativa, representando então por delta menos essa região de carga parcial negativa. E a parte onde há menor densidade de elétrons, podemos considerá-la como uma carga parcial positiva, representada pela letra grega delta mais. Analisando ainda a nuvem eletrônica
e a densidade dos elétrons em volta dos átomos constituintes da molécula, podemos dizer que a força resultante total tem um sentido, pois a força total representa a região de maior densidade de elétrons numa molécula. Considerando as cargas parciais, se colocarmos um campo elétrico, a parte de carga parcial negativa da molécula será atraída para a região positiva do campo elétrico, e a região parcialmente positiva da molécula será atraída para a parte negativa do campo elétrico. Vemos então que as moléculas podem ser sim correlacionadas com ímãs, tendo polos positivos e negativos. Podemos representar então a nuvem eletrônica como um potencial eletrostático, e vendo que a molécula se comporta com um ímã quando há polos. Agora que já temos tudo o que é necessário, vamos responder essa questão. Portanto, para explicar o porquê uma lagartixa consegue andar sobre a parede sem cair dela, podemos então considerar que há cargas parciais devido à polaridade das moléculas constituintes da pata do animal e a parede. Correlacionando as cargas parciais existentes nas moléculas, podemos correlacionar o efeito que ocorre entre cargas, sendo que cargas iguais, sejam elas positivas ou negativas, quando próximas uma das outras, vão sofrer o efeito de repulsão, e cargas diferentes, quando próximas uma das outras, vão sofrer o efeito de atração. Podemos explicar então o porquê a lagartixa consegue andar sobre a parede é devido ao fato de que as moléculas constituintes da pata do animal possuem uma polaridade contrária às constituintes da parede. Dessa forma, ocorre uma atração entre elas, fazendo com que o animal não caia da parede. Como a polaridade química é um assunto do ensino médio, vamos ver como os alunos podem encontrar. Então, para nos mostrar como podemos encontrar o assunto de polaridade das ligações no ensino médio, nós constatamos uma professora de ensino médio que também é química. Maria Salete vai nos mostrar então como podemos encontrar exemplos de questões que caem no ensino médio. Pode ser uma questão onde te traga a forma molecular e até uma representação levando em consideração a geometria da molécula. Então, ele pode pedir que você complete a geometria, indique os vetores, indique também a força resultante e então classifique a molécula em molécula polar ou apolar. Para resolver uma questão desse tipo, nós devemos primeiramente analisar na molécula em questão, no caso HCl, os átomos constituintes dessa molécula separadamente em termos da sua eletronegatividade. Então, quando você pegar a tabela periódica, você vai identificar os seus átomos nela e vai analisar, conforme a propriedade eletronegativa, que o átomo que está da esquerda para a direita e de baixo para cima será o átomo mais eletronegativo, no caso, o cloro. Nós podemos responder a questão da seguinte maneira: a geometria da molécula se torna linear por ser apenas dois átomos envolvidos, e como eu tenho um átomo mais eletronegativo do que o outro, eu vou ter essa deformação da nuvem eletrônica, formando então polos parcialmente carregados, aonde terá uma maior densidade eletrônica, ou seja, aonde os elétrons estarão mais perto é do átomo cloro, tendo então uma carga parcial negativa, e o átomo de hidrogênio terá uma carga parcial positiva nessa molécula. Dessa forma, podemos representar que o fluxo de elétrons, ou seja, a força resultante nessa molécula, vai do átomo de hidrogênio no sentido do átomo cloro. Portanto, a gente tem que a força parcial relativa envolvida nessa ligação química é diferente de zero, portanto, é uma molécula polar. Analisando a próxima molécula da nossa questão, olhando na nossa tabela periódica e sabendo que a eletronegatividade se dá da esquerda para a direita e de baixo para cima, identificando que o oxigênio está mais à direita da tabela, podemos saber então que ele é o átomo mais eletronegativo, sendo responsável pela carga parcial negativa, indicando essa deformação na camada eletrônica,
onde temos que os dois átomos de oxigênio envolvidos terão mais elétrons à sua volta, dizendo que o sentido vai do carbono para o oxigênio. Porém, por ser uma molécula linear e ao traçar um plano de simetria sobre o átomo de carbono, nós vemos que a força resultante nessa molécula é igual a zero. Podemos classificá-la então como uma molécula apolar. Analisando a próxima molécula, que possui uma geometria angular. Novamente, analisando então os átomos constituintes, podemos identificá-los na tabela e analisando que o átomo mais eletronegativo estará da esquerda para a direita e de baixo para cima, será o oxigênio, o átomo mais eletronegativo. Dessa forma, haverá uma maior densidade eletrônica, ocasionando numa carga parcial negativa. E sobre os átomos de hidrogênio, que são os átomos menos eletronegativos, haverá uma menor densidade de elétrons, portanto, correspondem a uma carga parcial positiva. Podemos analisar que o fluxo estão no sentido do hidrogênio para o oxigênio. Porém, por não ser uma molécula linear, temos que a força resultante é diferente de zero, pois os vetores que representam a força relativa não se anulam. É uma molécula polar. Eu sou Laís Raulino, estagiária no curso de licenciatura em Química na Universidade do Estado de Santa Catarina, e você acompanhou Química